nas vozes do infinito. Ecoam lições de luz e amor. Bem-vindo ao Ecoando Vozes, onde a sabedoria espiritual ressoa por todos os tempos. Ao nos aprofundarmos no estudo do tempo profético, uma metáfora essencial emerge para nos ajudar a compreender como os ciclos espirituais e históricos se desdobram: o relógio profético. Esta simbologia é usada para ilustrar que, assim como o tempo físico é dividido em horas, minutos e segundos, o tempo espiritual também é organizado em fases e ciclos. O relógio profético nos permite enxergar em que ponto do ciclo evolutivo a humanidade se encontra e como as grandes transformações ocorrem de acordo com esse marcador espiritual. Um dos símbolos mais poderosos dessa metáfora é o relógio de Acais, que aparece no Antigo Testamento. O rei Acais, gravemente doente, recebeu uma profecia de Isaías. Como um sinal de que sua vida seria prorrogada, Deus fez com que o relógio retrocedesse 10 graus. Esse movimento simbólico do tempo nos ensina que, assim como na vida do rei, o tempo espiritual também pode ser prorrogado ou acelerado, conforme o progresso espiritual da humanidade. Na doutrina espírita, essa prorrogação representa oportunidades de correção e aprendizado. Quando o relógio espiritual retrocede, isso simboliza que a humanidade recebe tempo adicional para corrigir seus erros e se preparar para novas etapas de sua evolução. Isso não significa que o tempo físico retrocede, mas que uma nova janela espiritual se abre, permitindo a regeneração e o ajuste dos destinos coletivos. Na interpretação espírita, uma hora profética equivale a 15 anos terrestres. Esse conceito nos ajuda a compreender como o tempo espiritual se desenrola em ciclos maiores e nos oferece uma visão de longo prazo sobre a evolução coletiva da humanidade. A cada hora que avança nesse relógio, passamos por novas oportunidades de aprendizado e regeneração, sendo desafiados a evoluir espiritualmente. Por exemplo, ao olharmos para eventos históricos marcantes, podemos ver como certos períodos da história foram épocas de intensa transformação espiritual, onde o relógio profético avançou ou foi ajustado conforme as necessidades espirituais da humanidade. O relógio profético também é uma ferramenta para traçar a linha do tempo dos grandes eventos espirituais da humanidade. Ao longo da história, esses eventos, como a queda de impérios, o nascimento de novas religiões e os momentos de transição espiritual, são todos parte de um ciclo maior, guiado pelo relógio profético divino. Por exemplo, item 1000 anos podem simbolizar um longo período de preparação para uma nova era de regeneração espiritual. Item 1260 dias podem representar um ciclo de provação em que a humanidade é desafiada a confrontar seus erros e se regenerar. Esses números, vistos através da lente do relógio profético, nos mostram que a evolução espiritual ocorre em etapas planejadas e medidas, onde cada evento histórico ou espiritual tem seu momento certo de acontecer. De acordo com a doutrina espírita, estamos agora no crepúsculo de uma era e às vésperas de uma nova era de regeneração espiritual. O relógio profético aponta que estamos avançando para um ciclo onde o amor, a fraternidade e a justiça começarão a prevalecer mais fortemente, mas esse processo de transição ainda envolve desafios. Estamos vivendo um momento em que o relógio espiritual marca um tempo decisivo. A pergunta que se coloca é: estamos preparados para essa transição? O tempo espiritual não espera, ele avança, e cabe a cada um de nós entender em qual fase desse relógio estamos em nossa jornada pessoal e coletiva. À medida que o relógio profético avança, percebemos que os eventos espirituais que moldam a história da humanidade estão profundamente conectados com o papel das civilizações e impérios. No Apocalipse, vemos símbolos como a besta do mar e a besta da terra, que não representam apenas reinos e impérios físicos, mas forças espirituais que influenciaram o progresso da humanidade. Na próxima parte, vamos mergulhar nas influências das civilizações e reinos na jornada espiritual da humanidade, explorando como os grandes impérios, simbolizados no Apocalipse, desempenharam um papel importante tanto na elevação quanto na queda espiritual de povos inteiros. Mas, enquanto isso, pergunte-se: como o ciclo da sua própria vida reflete as mudanças que a humanidade está passando?